Bom dia, queridos, graças e paz. Bem-vindos todos ao Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Sou o pastor Nilton Nogueira. Quero saudar você que está presencial, você que está através das redes sociais, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina, tem habitado em nosso coração. Seja bem-vindo, esteja conosco, vamos participar da casa do Senhor. Já tivemos o nosso momento de louvor, já tivemos o nosso momento de trazer à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, para estarmos aí trabalhando na obra essa semana. Ontem o rapaz veio aqui, já visualizou aqui o telhado que estava dando vazamento, já deu a lista de material que vamos necessitar para estar colocando o telhado aqui, tirando esse vazamento aqui do telhado e poder acabar a parede que está dando umidade. Então, sexta-feira que vem, dia 3, ele vai estar fazendo isso. Vamos estar comprando todo esse material essa semana e também a mão de obra dele. Também recebi a notícia ontem do aumento do aluguel aqui da nossa loja, mas o Senhor sempre tem trazido provisão e assim nós vamos avançando. A gente parece que não, mas as nossas despesas são grandes, né? Que a gente tem aluguel para pagar, tem a luz para pagar, tem material para fazer a obra, mas com isso nós vamos avançando. Precisamos terminar a nossa porta, que ficou um pouco fora de nível, vamos ter que acertar, tudo isso despende. E somos nós aqui, somos 5 pessoas aqui na nossa igreja fazendo essa obra. Sendo que temos o nosso irmão Naldo, que não está aqui, está viajando, está trabalhando lá em Minas. A gente fomos tirado agora um que nos ajudava. Mas amém, o Senhor tem trazido a provisão, tem enviado pessoas a estar nos ajudando, e glória a Deus por isso. E eu quero convidar você a estar abrindo aí a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19, e o tema da nossa mensagem neste último domingo de outubro é: ore por seus filhos. Essa semana agora, dia 31, terça-feira, nós vamos estar vivendo em algumas escolas no nosso país, Brasil, o que eles chamam de dia de Halloween. E Halloween não é cultura brasileira e eu não concordo. A minha opinião é: não concordo. Se você quer comemorar algo no dia 31 de outubro, comemore a Reforma Protestante, lá de 1527, quando feita pelo padre Martinho Lutero, e comemore então o dia da Reforma Protestante. E nem se fala, né? Por incrível que pareça, muitas igrejas também nem falam nesse assunto. Halloween, por mim, não. Então, ore para o seu filho. Se você não sabe o que é o Halloween, é a festa das bruxas. E as escolas estão obrigando as crianças a participar disso aí. E aí você estão obrigando, você que deixa, então você abre uma brecha em algo, primeiro, que não é cultura brasileira, segundo, que meu filho não é bruxa, minha filha não é bruxa, não vai se fantasiar de diabo e não vai sair por aí fazendo trocas de doces e batendo de porta em porta. Então, comemore a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, comemora-se a Reforma Protestante. Agora, tudo também tem o lado dos pais. Precisamos orar por nossos filhos. Lamentações, capítulo 2, versículo 19, diz assim: levanta-te e clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Eu gosto de ler todo o versículo, mas eu quero chamar a atenção para você nessa parte que diz assim: derrama como água
o coração perante o Senhor. Levanta a Ele, ao Senhor, as mãos. Seja as mãos pela vida de teus filhos. Derrama como água o teu coração perante o Senhor. Levanta ao Senhor as tuas mãos pela vida dos teus filhos. Isso é dever do pai, é dever da mãe. Pastor, mas meu filho tem 60 anos. Deixou de ser seu filho? Continue orando. Continue orando, continue clamando, continue intercedendo pela vida dele. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos por nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, Pai querido. Te agradecemos por mais um dia de vida. E já profetizamos, Pai, que essa palavra, ela vai surtir os efeitos que por Ti foram determinados desde antes da fundação do mundo. Já oramos, Pai querido, pelos aqueles que estão enfermos e precisam de uma intercessão. Já declaramos cura. Mas agora, Pai, aquietamos o nosso coração. Te pedimos que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos espirituais, tirando a escama dos nossos olhos, para que essa palavra penetre e que surta os efeitos por Ti determinados. E já te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. É dever dos pais. É dever do pai trazer a provisão para casa. É dever da mãe cuidar dos filhos, do pai também. Mas é dever dos pais orar por seus filhos, independente da idade. E, se possível, se puder orar junto, melhor ainda. Mas se não puder, ore. É dever dos pais orar por seus filhos. A melhor tarefa é orar pelos filhos. Mas também é mais difícil. Porque você ora e muitas das vezes, algo começa a dar errado. E tem pais e mães que desistem da oração. Não desista. Não desista. Já vi situações do filho estar envolvido lá com o tráfico e a mãe passar em frente à mãe, tomar a benção, a mãe abençoar. E eu estava presente nesse dia, na porta de uma igreja. A mãe abençoou e falou: vou te ver fora daí. Imagino como foi duro para aquela mãe naquele momento ver aquele jovem que não deveria ter mais que 15 anos passar portando um fuzil em bandoleira. Bandoleira é quando coloca o fuzil pendurado nas costas e desfilando pela rua daquela comunidade com uma arma, fazendo parte do tráfico. Imagino como deve ter sido duro para aquela mãe. Mas ela não disse para ele: quero que você morra, quero que você se dê mal. Não. Ela disse: eu te abençoo. E disse para ele: vou te ver fora disso aí. Já não o vejo há muitos anos, mas eu creio que Deus ouviu o pedido daquela mãe. Então, a melhor tarefa é orar pelos filhos, mas também é a mais difícil. É uma tarefa gratificante. Pode ter certeza disso. Mesmo sendo a mais difícil, é uma tarefa gratificante. Mas não se sinta um fracassado ou uma fracassada se no meio da oração você não vê resultado. Percebeu bem o que eu falei? No meio da oração. Porque o Senhor tem um plano específico. O Senhor tem um nome, tem o nosso nome escrito no seu livro. O meu, o teu, dos nossos filhos está escrito no livro do Senhor.
desde antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel. Ele tem algumas orientações, mas no caminho nós vamos ver. Então, você vai ver que você cumprindo tudo aquilo que o Senhor te orienta e orando, pode ter certeza. Pode ter certeza. Muitas coisas vão acontecer. Eu tenho minha irmã, já não está conosco, já descansa no Senhor. E ela durante muitos anos, ela sempre orando pelos filhos, pelos filhos, pelos filhos. E ela partiu para o Senhor, mas ela deixou um legado. No meio dessa jornada, ela deixou um legado. Alguns continuam, outros se afastaram, mas a palavra de Deus foi inculcada através da vida dela nos seus filhos. Então, não se sintam fracassados se no meio da oração você não vê resultado. Vai acontecer. A palavra de Deus ela não volta vazia, o Senhor não mente. À medida que eles crescem, novas fases vão chegando, novos desafios para nós pais em oração. O período de bebezinho é um desafio. É ter cuidado com febre, trocar fralda, mamadeira, essas coisas. Aí cresceu um pouco mais e aí começam a andar. Ali você já vê o que vai acontecer, porque eles não querem andar, eles querem correr. Eles já querem começar correndo. E aí cai, rala, chora, você cuida. Aí vem o período de jardim de infância. E quando chega, antigamente dizia-se assim, quando chega na faculdade, não. Quando chega hoje, o tempo de hoje está tão mudado, e quando chega o ensino fundamental, tudo aquilo que você ensinou tem que ter muito bem ensinado, com certeza, mas aí vem os ensinamentos do mundo. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, não tem nada que preste, mas é ali que eles vão. É ali que começa a tentar, o inimigo começa a tentar a desconstruir tudo que você ensinou. E aí tem pai que diz assim, mas meu filho tem uma cabeça fraca. Se o teu filho tem cabeça fraca, você tem a oração forte. E se meu filho tiver cabeça forte, tenha uma oração super forte. Você sempre vai estar um passo à frente. Esteja sempre um passo à frente. Ah, meu filho, pastor, meu filho é igual um camaleão. Ele se molda ao momento. Mas você se molda com ele? Não, continue orando, continue intercedendo. Então, à medida que eles vão crescendo, as fases vão chegando, os novos desafios para nós. A vida de nossos filhos não tem que ser deixada ao acaso. Não deixe a vida do seu filho ao acaso. Não deixe a vida da sua filha ao acaso. Não deixe. Exerça uma diferença positiva no futuro de seu filho. Nunca é cedo ou tarde demais. Exerça uma diferença positiva. Você pode muitas das vezes olhar e falar assim, puxa, tudo que eu ensinei não adiantou. Adiantou sim. Todo o exemplo que eu dei parece que não adiantou de nada. Adiantou sim. Pode ter certeza que adiantou. Pode ter certeza. Ao orar por seu filho, apresente o Senhor cada detalhe da vida dele ou dela. Há um grande poder nessa atitude. Então, ganhe tempo em oração, apresentando ao Senhor cada detalhe da vida do seu filho. Às vezes queremos vigiar o nosso filho 24 horas por dia. Claro que isso não dá, isso é impossível. O pai, ele trabalha. Eu, por exemplo, eu saio, vou para o trabalho, aí eu chego, tenho alguns afazeres de casa, da parte de marido, tem o dia a dia, aí tem a igreja, porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu sou funcionário, então é difícil
você vigiar 24 horas os seus filhos. A pastora Ana, ela sai, vai para o trabalho, ela é funcionária, ela chega em casa, ela é mãe, ela é esposa, ela tem que fazer os afazeres da casa. E aí a Emanuele, ela fica em casa, ela está com 12 anos, então no horário da manhã normalmente ela está em casa, e aí ela vai para a escola, ela volta. E ninguém vai colocar, a única coisa que eu coloquei foi um rastreador dos aplicativos do celular só, mas não tem como acompanhar na rua, você não tem como cuidar onde está, onde não está, então você tem que estar orando sempre. Porque os teus olhos não estão em todo lugar, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todo lugar. Não pense você que você está sozinho. Não está. Não está. Essa semana até aconteceu um fato engraçado. Eu estava vindo de Muriqui, meu trabalho, e daqui a pouco chegou no meu celular a foto do meu carro, que a diaconisa Gisele bateu uma foto, ela vinha numa van junto com a outra filha, com a Eduardo, com a minha filha Eduardo. Aí bateu e falou assim, estou de olho, hein? Uma brincadeira, mas que é uma realidade, você nunca está sozinho. E se você acha que você está sozinho, você não está sozinho. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, os olhos do Senhor também estão cuidando dos seus filhos. Pode ter certeza disso. Se você fez aquele exercício, né, correto de ensinar, ele não vai esquecer. Então nós queremos vigiar os nossos filhos 24 horas por dia. Isso é impossível. Então cabe a você crer no que o Senhor diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguém vir, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vamos ficar aí com a parte B desse versículo para os nossos filhos. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, papai, mamãe, isso aí é para você. Creia nisso. Você não está 24 horas por dia vigiando seu filho, mas aquele que nasceu de Deus guarda o seu filho e o maligno não lhe toca. Você vai ver quando você chegar, estiver lá nos braços do Pai, já agora descansando, você vai ver quantos livramentos o Senhor deu para o seu filho. Para você, claro, também, mas para o seu filho. E você nem soube. Provérbios capítulo 22, versículo 6, você não precisa de ir lá. Tem um recado de fé para os pais. Que diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar. Aí você tem uma vírgula e diz assim: sabendo que quando for velho, não se desviará dele. Esse sabendo que é para você, papai, para você, mamãe. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E exerça a sua fé, sabendo que quando ele for velho, tudo aquilo que você ensinou não vai se desviar dele, vai ficar gravado. Você pode até achar que não, pode até pensar que não. Mas eu ensinei tanto, ele nem ouvido deu. Deu sim. Deu sim. Gravou. Está gravadinho lá no coração. Está guardado lá. Você pode ter certeza que se em algum momento ele pensar fazer algo de errado, a luzinha vermelha vai acender. A luzinha vermelha vai acender e vai trazer ele para o lixo. Ele vai, epa, peraí, não foi isso que eu aprendi. Então, grave isso aí. Ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6. Sabendo que, esse sabendo que é para você pai e para você mãe. Quando for velho, não se desviará dele. Não se desespera.
Não se desespera. Mas como vai ser? Não se desespera. O Senhor guarda e o maligno não toca. A sua oração é uma oração eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A sua oração é uma oração eficaz. Diz assim: lá no última frase do versículo, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quantos são justos aqui? Digam amém. Amém. Agora, diz assim, ó, o versículo todo diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E aí diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, amados, não se furte de orar pelos seus filhos. Você pode estar olhando e achando que não está dando certo. Mas eu vou te dizer uma coisa: está dando certo sim. Amém. A palavra do Senhor é fiel e é eficaz. E ela não volta vazia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos um pouquinho aí para trás. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A espada, ela penetra na carne, mas a palavra do Senhor, ela penetra no espírito, na alma. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Ela produz o efeito que já foi determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Pastor, mas o meu filho bebe. Pois eu profetizo nessa manhã que a cada copo que ele botar na boca, ele vai lembrar do ensinamento que você deu. Ah, o meu filho está lá na boca de fumo, fumando, cheirando. Pois eu profetizo nessa manhã que o tempo dele nesse lugar acabou. Porque o Senhor está com ele. E o que você ensinou, fazendo efeito. Converse com o Senhor. Isso é para você pai, para você mãe. E para você filho, né? Que um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Isso é para você vô, para você vó. Né? Porque os netos são herança. Os filhos estão lá, filho é herança, o neto vem, a outra herança. E ali faz parte do seu convívio familiar. Se você vê o seu neto fazendo alguma coisa errada ou a sua neta, você vai se sentir triste, chateado. Ore também por eles. São filhos também, são prolongamento da sua família. Ah, pastor, mas eu sou casada, sou casado e a minha esposa ela já tem os filhos. Ore. São filhos do coração. Ore. Fazem parte da família. Converse com o Senhor. Crie intimidade com Ele. Crie intimidade com o Senhor. Sabe por causa de quê? Quando você tem intimidade, você vê que tem pessoas que você tem intimidade, você abre o coração, você conversa, você fala. Crie intimidade com o Senhor. Perdoe a palavra que eu vou dizer. Deus não é bicho. Me perdoe essa palavra, mas é a única forma que eu tenho de te passar isso. Tem gente que tem medo.
senta, ora, joelha para orar e fica lá, Senhor, amadíssimo, e começa a colocar palavras que nem ela mesma sabe o que está falando. Fale, crie intimidade, converse, abra o seu coração para o Senhor. Sabe? Porque muitas das vezes você fica criando essas palavras e fazendo tudo isso, e a tua oração começa a se tornar enfadonha para você. Mas quando você abrir o seu coração, você conversar, você vai ver que você vai falar, você vai chorar, você vai ouvir, o tempo vai passar e você não vai perceber. Então, crie intimidade. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Diz assim: amém? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor tem uma aliança contigo, o Senhor tem uma aliança com a sua família, o Senhor tem uma aliança com a sua casa. Crie uma intimidade com o Senhor. Ele vai te dar a conhecer a aliança que Ele tem. A palavra do Senhor, a falta de intimidade com o Senhor nos faz muitas das vezes parar de orar. Já falei isso, né? Parece que a nossa oração fica cansativa. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Isaías capítulo 55, versículo 11. Parece que eu não estou conseguindo, pastor. Eu estou tentando, mas parece que eu não estou conseguindo. Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Olha, viu? Agora veja aí outra coisa, melhor ainda. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Pastor, mas quando eu estava mais nova, e fiquei grávida, e teve lá uma profecia que a minha filha, que o meu filho ia fazer uma diferença, vai seguir os caminhos, e eu estou vendo que está fora. Você cumpriu os mandamentos? A palavra do Senhor diz que ela não voltará vazia, porque ela tem um propósito para o qual foi designado. Então, vai acontecer. Ah, mas às vezes eu choro. Não estou falando para você não chorar, todo mundo chora, eu também choro. Às vezes eu pego alguns vídeos antigos e me causam emoção, mas eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia. Foi ensinado, você cumpriu os mandamentos, vão acontecer. Deus sabe a forma correta de fazer, cumprir a palavra dele. Acabou. Só que ele tem um jeito dele. Então, deixa eu falar uma coisa para você, pai, para uma coisa para você, mãe. Deixa Deus agir. E às vezes nós ficamos assim, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus começa a agir, mas é do jeito dele. É da forma que ele acha que tem que fazer. Você lembra quando você ainda não era convertido? Aí você foi quebrado. Você foi moído, moldado. E agora você... Sabe por causa de quê? Porque nós somos barro na mão do oleiro. Ele molda. Eu, às vezes, fico olhando para a minha vida passada e a de hoje. Ainda tem algumas coisas que eu preciso mudar, porque eu costumo dizer que ninguém é 100%. Todo dia nós somos
doutrinados, todo dia nós somos moldados, todo dia nós somos exortados, isso não tenha dúvida. Mas se você olhar para trás, você vai ver, muita coisa mudou. Então a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Sempre ore junto com seu filho e encoraje-o para enfrentar os embates da vida. Mostre a ele quem é que lhe fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí o versículo 12, você lê com ele e diz assim: filho, presta atenção aqui no que eu vou... Porque a gente fala isso para o filho acha assim, já que eu tudo posso, então eu vou de vento em popa e nada vai acontecer, eu vou me dar bem. Né? Aí você diz para ele assim: filho, vamos ler junto aqui o versículo 12. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Aí você tem que ensinar isso, porque às vezes o teu filho é humilhado e ele já quer subir nas tamancas, né? Já quer arrumar briga logo, confusão. De tudo, em todas as circunstâncias, não tenho experiência, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Eu quero um iPhone 14. Não posso, filho. Vou te dar aqui o positivo aqui. Não quero. Bate o pé. Aí vai, muitas das vezes, nessa ânsia, ele vai se envolver lá fora. Porque, amado, o mundo está cheio, né? O mundo tem tudo. Você vai lá fora. Não, poxa, vem aqui para a boca. Você vai só fazer duas entreguinhas, tu vai ganhar. E aí, eles vão, porque acham que é fácil. A correção ali é maior. Entendeu? A correção ali é maior. Aí bate o pé, eu quero, porque quero. Aí tá lá. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí você diz para ele: agora sim, meu filho. Agora eu vou te dizer quem é que te fortalece para enfrentar tudo isso e passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, eu não tenho tempo, mas se eu for dar testemunho de tantas coisas que já passamos, eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Clame ao Senhor. Salmo 34, versículo 17. Salmo 34, versículo 17. Diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Pai e mãe, seja justo. Dê exemplo para seu filho. E aí a palavra diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Interceda em oração. Sempre interceda em oração. Não esqueça que o Senhor tem um plano perfeito para os nossos filhos. Não esqueça que a vontade de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para a tua descendência é boa, é agradável e é perfeita. Não esqueça. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mundo que nós vivemos, este mundo jaz no maligno. Por isso a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente. E aí nós temos assistido uma inversão de valores, em que as igrejas estão transformando, estão indo em direção ao mundo, quando realmente tem que ser o contrário. O mundo tem que ser transformado pelo exemplo da igreja, não a igreja ser transformada pelo exemplo do mundo. Ah, mas lá no fundo tem a boate, aí vai a boate gospel. É isso. Mas é só louvores. Mas a gente apaga a luz. Tem uma música antiga que dizia assim: no escurinho do cinema, chupando um drop de anis. E quem aqui nunca namorou no escurinho do cinema? Aí vem me dizer que o mundo já é um maligno. O mundo tem planos para destruir tudo aquilo que você ensinou para o teu filho. E para isso ele usará de todos os meios possíveis: droga, sexo, álcool, rebeldia, acidentes, doenças, músicas, que eu vou te falar, né? As músicas de hoje, impossíveis de se ouvir. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Aquele que nasceu de Deus, guarda, e o maligno não toca. O maligno não será bem sucedido junto à tua casa, junto à tua família, junto a teus filhos. Amém. Se em algum momento seu filho fez uma escolha errada, não se culpe, mas também não pare de orar. E tem gente que fala: ah, orei, não deu certo, deixei de mão. Não faça isso. Não deixe de mão. Também quero dizer uma coisa para você. Quando criança, não profetize coisa ruim na vida do seu filho. Tem gente que usa palavras horríveis para chamar as crianças, chama de tudo quanto é nome. Aí hoje em dia você bota essas músicas, dessas batidas que tem aí, e você vê criancinha de 4, de 5 anos dançando, e os pais: olha que bonitinho. Depois, quando você tentar puxar, porque nesse momento aí, é momento de ensinar. Então veja o que você está deixando o seu filho aprender, sua filha aprender, o que está ensinando. As meninas dançando lá com danças sensuais, quando na verdade tem que estar numa escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus, recebendo uma educação correta. Porque se você faz isso, quando for velho, jamais vai esquecer. Mas se você deixa a moda vamos embora, já viu, né? Então, aprenda a profetizar. Aprenda a profetizar. Já falei aqui do amigo que foi na casa do outro, chegou lá, o rapaz só chamava os filhos, já crianças pequenas já botavam um grau na frente, doutor disso, doutora daquilo. Aí, bom, já que é para profetizar, profetiza coisa boa, aprenda a profetizar coisa boa. Tem gente que está falando para o filho: seu desgraçado. Se você souber o que é falar isso, é desprovido da graça de Deus. Então, pense bem no que você fala para o seu filho. Não pare de orar. Pelo contrário, ore com mais intensidade. Se porventura o seu filho fez uma escolha errada, não se culpe. Não pare de orar, mas ore com mais intensidade. Seja perseverante. Salmo 18, versículo 37 ao versículo 39. Diz assim: Salmo 18, versículo 37 ao 39. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim.
Davi, nesse versículo, nos dá uma receita. Não desista. Davi, ele não parou sua tarefa. Então não pare de orar. Continua. Continua perseguindo seu inimigo lá, alcançando e derrotando através da sua oração. Não pare de orar. A sua resposta virá. Tenha certeza disso. A sua resposta virá. Não esqueça o que diz João 15,16. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades de fruto. Então, da mesma forma como não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Ele também escolheu o teu filho, escolheu a tua descendência. Lembra a promessa que ele fez para Abraão? Então, amados, não esqueça, o Senhor escolheu você, escolheu tua família, escolheu teu filho. Ande em integridade. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Diz assim: o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Ande em integridade. Peça tudo em nome de Jesus. João 14, versículo 13 e 14. Já estamos caminhando para a conclusão do nosso tema. João 14, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Crie o seu filho na disciplina. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Guie-os através da palavra do Senhor. Para encerrarmos a nossa mensagem. Efésios capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Crie o seu filho através da palavra do Senhor. Não existe outro caminho. Você pode colocar o seu filho na melhor escola, se puder, faça. Você pode dar ao seu filho a melhor educação, mas a melhor de todas educação e a melhor de todas escola é a palavra do Senhor. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E ainda velho, não desviar. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Saiba que Ele já fez tudo que preparou para a tua casa e para a tua vida. Amém? E essa é a vontade de Deus para nós nessa manhã. Que assim diz o Senhor. Vamos colocar de pé. Convidar, já quando o Elisério está orando, depois a pastora. Pai, queremos
queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por este culto. Queremos, Senhor, interceder pelas nossas crianças. Dar-nos, Senhor, aos pais sabedoria para criarmos nos teus caminhos. Ensinar, Senhor, aonde eles devem andar, onde eles devem se proceder, aonde eles devem procurar orientação. Porque o mundo jaz do maligno, Senhor, e hoje em dia, o que mais Satanás tem feito é tentar tirar as nossas crianças de dentro da tua casa. É colocar na cabeça deles que eles vão ser felizes lá fora, e sabemos que isso não é o certo. Então, Senhor, estrutura os pais para estar ensinando seus filhos no caminho que devem andar. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos discernimento. Coloca, Senhor, a tua blindagem, Senhor, nos nossos filhos, nas nossas crianças. Cuida de cada um. Reveste cada uma, Senhor, com o teu poder. Protege cada uma com as tuas mãos poderosas, Senhor, porque declaramos que os nossos filhos, que as nossas crianças serão ministros do seu evangelho, serão levitas na sua casa. Amém. Serão, Senhor, dos nossos lares, pastores, presbíteros, ministros de louvores, verdadeiros adoradores que adorarão a ti em espírito e em verdade. Amém. Toma, Senhor, cada família em tuas mãos. Toma cada pai em tuas mãos. E dá-nos, Senhor, hoje um dia tranquilo. Um dia, Senhor, de bênção, de paz, de prosperidade. Um dia, Senhor, dos teus milagres. Obrigada por este culto, que a cada dia, Senhor, aprendemos mais. Cada dia, Senhor, temos mais discernimento de ti. Temos mais confiança, temos mais ensinamento, Senhor. Fortalece-nos a cada dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. E tenhamos, Senhor, hoje um domingo de alegria, um domingo de paz. Um almoço já em família, Senhor, repleto da tua bondade e da tua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida e na vida da sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Sou o pastor Nildo Nogueira, nós estamos no Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Um bom domingo, uma semana repleta das bênçãos do Senhor na sua vida. Graça e paz.